domingo, dia 14 de dezembro de 2025, e estamos aqui na comunidade Ilha Nova, na propriedade Terra de Mirtilos, para mais um sarau da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública Rui Barbosa. Este sarau este projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. E hoje nós temos como convidada a historiadora e escritora Franciele Schmidt, cuja obra é Legados Femininos, Mulheres de Ilha Nova. Então, dando início ao nosso evento, nós vamos começar com a apresentação da entrevistada, a autora Franciele, né? Franci, fala um pouco da tua trajetória, da tua biografia, para o público que está em casa e nas redes também, nos assistindo, te conhecer um pouco melhor, né? Boa tarde. Primeiramente, o meu agradecimento pelo convite à Associação dos Amigos da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, né, por essa oportunidade de estar falando hoje sobre uma obra que eu lancei recentemente, né? Então, eu sou a Franciele, sou licenciada em História pela Facate e também estou cursando pós-graduação em Direitos Humanos. E aí, então, já, né, há um tempo me dedico a escrever também sobre a história das mulheres. É um tema que eu gosto. E houve, então, essa oportunidade, né, de estar fazendo este livro, estar pesquisando sobre as mulheres. E, como eu disse, é um tema que me encanta, que eu realmente me dedico para trabalhar. E é, assim, das pesquisas, o que eu mais gosto, né, de estar estudando, observando toda essa trajetória, essa movimentação das mulheres aqui no nosso município. E aí, então, pensando nisso, né, nessas oportunidades de escrita, comecei lá com o meu TCC, né, que trabalhou especificamente sobre as mulheres luteranas de Ilha Nova, né, e aí naquele momento eu pensei, eu acho que eu preciso ir além depois, né, com outros trabalhos sobre mulheres. Mas então, basicamente isso, né, a minha formação é História, e aí então, a partir de tudo que eu desenvolvi e estive vendo na faculdade, me apaixonei pelo tema e não larguei mais depois disso. Isso já responde a primeira pergunta, que é o que te motivou a escrever esse livro e resgatar esses valores femininos que a gente sabe foram muito pouco reconhecidos e muito menos registrados, né? E eu lembro que nós conversamos contigo há uns 3 anos atrás, quando tu tinha terminado teu trabalho de conclusão, e o tema era esse. E aí foi um bate-papo muito interessante, e a gente inclusive até profetizou, isso aí tem que virar um livro. E virou um livro, né, Franciele? Eu gostaria até que tu falasse um pouquinho sobre esse resgate, assim, qual era o papel da mulher, o reconhecimento, se havia ou não, quando elas começaram a ser vistas como alguém que contribui culturalmente e financeiramente e de todas as formas numa comunidade, numa família. Então, a gente lá, naquele primeiro momento, tinha conversado um pouco sobre essa trajetória das mulheres, né, aqui em Ilha Nova. E aí, algumas coisas me motivaram a continuar esse trabalho, que foi justamente quando eu estava escrevendo o meu TCC, eu percebi, lá no momento de fazer a fundamentação teórica do meu TCC, que não haviam coisas escritas sobre mulheres de Ilha Nova. Há outros resgates históricos, mas específicos sobre mulheres, haviam poucas coisas. E quais eram as tuas fontes? Eu trabalhei naquele momento no meu TCC com fontes primárias, que eram os livros de registros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui da Ilha Nova, quando ainda era a paróquia de Padilha, né? Então, essa foi a fonte primária do meu TCC, e aí eu analisei aquelas fontes. Mas aí, quando eu queria alguma fonte bibliográfica, algo sobre as mulheres, no contexto geral aqui da Ilha Nova, eu não encontrei. Então, existia ali, sim, uma lacuna muito grande. E aí, dentro daquele trabalho, eu pensei, bom, eu acho que é a hora da gente registrar isso. Porque muitas vezes, tanto na análise dos documentos, quanto de outros livros publicados, há poucas coisas. E aí a gente precisa também, quando vai trabalhar historicamente com isso, aprender também a analisar esses silêncios, esse não registro.
Porque a gente registra com alguma motivação, mas quando a gente não registra, também há motivações por trás. Então, o silêncio, neste caso, ele também, infelizmente, né, teve diz muito, teve, né, as suas representações. Então, esse livro, por mais singelo que ele seja, ele tem o objetivo de suprir um pouco dessas demandas. E aí, a gente nunca faz tudo, né? A história, ela se modifica sempre, com muita constância, então a cada momento aparecem mais coisas para a gente pesquisar, ou coisas que a gente pensou depois, por que eu não escrevi, né? Então, apesar disso, ele também não tem o objetivo de ser, eu quero falar sobre todas as mulheres de Ilha Nova. Não, ele não tem esse objetivo, até mesmo porque seria impossível, né? Dentro das condições que a gente tinha naquele momento de fazer esse registro total, porque é impossível ser total, porque as mulheres têm, dentro de todos os tempos, uma importância relevante, significativa, e elas sempre estiveram trabalhando, lutando, se dedicando pela família, pelo lar, pela casa, pela comunidade, e a gente não encontra, né? Infelizmente, muitos registros disso. Então, quando eu pensei na obra, lá em 2023, começou os pensamentos sobre isso, e depois eu fui financiada lá com o edital da PNAB, né, via município de Rolante. Eu estruturei alguns capítulos que eu pensei ser interessantes para o momento, mas depois, quando eu fui escrever, eu vi, olha, eu preciso de mais. E aí a gente vai tentando, vai colocando, mas hoje eu já vejo que eu deveria ter escrito mais coisas, eu queria colocar mais aspectos. Haverá um segundo livro. O objetivo e que seja em breve, para que um também possa complementar o outro, né? Mas tudo depende de outros fatores, porque a pesquisa aqui foi 1 ano e alguns meses. Então, foi bastante tempo de pesquisa e de redação também, né? Da própria escrita do livro. Bom, então, acho que a gente pode partir direto para a obra agora, né? Vamos falar o que o leitor vai encontrar aqui, né, Franciele? Acho que, assim, o teu resgate ali começa mais ou menos com o início da imigração, né? E trata principalmente de trabalhar essa invisibilidade que é dada à mulher. Acho que em toda a sociedade ocidental é assim, na própria Bíblia também, né? Não foi diferente. Então, o leitor que vai folhear o teu livro, o que ele vai encontrar aí dentro? Bom, como eu tinha apresentado ali, ele está bem dividido em capítulos, um livro estruturado, faz algumas ligações com os capítulos seguintes ou os que já foram tratados, mas eu quis trazer alguns aspectos que falassem, é claro, do trabalho das mulheres, mas que também fosse além, né? Porque também, muitas vezes, quando a gente fala sobre mulheres, a gente fala do trabalho do lado de dentro de casa, né? Então, muitas vezes a gente faz essa referência ao lar, né? Que também as mulheres se dedicaram e se dedicam muito, mas eu quis também passar um pouco dessa fronteira, né? Para trabalhar com outros aspectos. Então, o meu primeiro capítulo, fazendo referência ao nascimento, é um capítulo que se chama Na Hora do Parto. E aí fala um pouco sobre todas essas questões femininas que envolvem o nascimento das crianças, né? E aí sobre a gente pensar na transformação também desses momentos, né? Porque, enfim, quando a medicina tradicional não alcançava os núcleos rurais, quem supria as necessidades do parto eram especificamente as parteiras, né? E o conhecimento que elas tinham para ajudar as mulheres grávidas no momento do nascimento, né? E isso, as parteiras são lembradas com muito carinho aqui na comunidade. A gente tem 2 específicas, né, que são as mais citadas. E quando falei sobre isso no lançamento do livro, também as pessoas falaram: a Amália foi a pessoa que fez o meu parto. Então tem sempre essa ligação, né? Do parto ser um momento feliz pelo nascimento, né, do filho ou da filha, mas também
de ser um momento em que muitas vezes foi sofrido, e eu trago também um pouco disso, porque infelizmente a história ela não é só as coisas bonitas, né? Então, um pouco de casos de mulheres que infelizmente tiveram o parto não tão bem sucedido, né? Quanto gostariam, ou até mesmo de mulheres que faleceram no momento do parto, né? Então, há também essas questões, que a gente quer falar sobre os casos de sucesso, mas a história, ela faz jus, né? Ela tem também esses momentos de trazer o que foi também dificuldade, né? E aí, na sequência, eu acabo falando do trabalho do lado de dentro, mais da questão da casa, da alimentação, da questão do cuidado. E aí o cuidado as mulheres sempre foram responsáveis pelo cuidado dos filhos e também dos cuidados com as pessoas idosas. Então é comum aqui na localidade que muitas mulheres depois de certo tempo se mudaram para cuidar dos pais ou receberam os pais de volta dentro de casa. Então dentro do seu lar. Então trago isso no capítulo que fala sobre esse trabalho do lado de dentro da casa, né? E aí eu sigo falando sobre uma coisa que a gente também pouco lembra, que é sobre a responsabilidade da mulher na confecção das roupas, né? De todo esse processo de que hoje as mulheres têm todas as suas responsabilidades, né? E naquela época também tinham, né? E aí, então, também faziam essa questão do vestir da família, né? Era um cuidado, né? Era o completo cuidado. Alimentavam, pariam, vestiam. Uhum. E mantinham também, e costuravam e lavavam, que também eram desafios, porque a estrutura das casas não compunham E tanques, normalmente, né? E possivelmente também das questões de saúde, elas eram ativas, né? Provavelmente cuidavam. Eram quem tinha horta de chás, esse tipo de coisa, que é bastante milenar e tão humano, né? Isso, e aí eu falo sobre isso no capítulo que é o trabalho do lado de fora, né? Que traz todos esses aspectos dos momentos em que as mulheres também trabalhavam fora, né, de casa. E aí essa questão do cuidar, de ter a sua horta, de ir trabalhar na roça, porque os registros dão conta de que as mulheres estavam dentro de casa, apenas dentro de casa, em raríssimos momentos, que normalmente era logo após o nascimento dos filhos. Após isso, as mulheres já voltavam e faziam a sua jornada dupla, tripla, para fora de casa e iam trabalhar na roça, né? E aí muitas vezes as irmãs mais velhas ficavam com a responsabilidade de cuidar dos filhos menores para que a mãe voltasse a trabalhar na roça. E aí tem essa questão da roupa também, do lavar a roupa, do trajeto, né? De buscar um curso d'água, né? De transportar isso. Então também tem esse capítulo, tem um outro também falando sobre alimentação, que é um aspecto bem importante, que a gente tem uma memória afetiva muitas vezes, né? E aí, dentro da alimentação, tem ali as técnicas de conservação do alimento, E né? aproveitamento, né? Conta uma para nós, assim, rapidinho, uma técnica de conservação que tu registrou no teu livro. Eu trouxe algumas, mas uma da que mais me chama a atenção é a questão das conservas. A gente chama aqui de conserva, né? O pessoal, em alguns lugares, às vezes chama de compota também, que é uma que me chama a atenção, que havia o aproveitamento da fruta ou do legume em forma de conserva, porque aí você teria ele à disposição além daquele período em que ele produz na roça, né? Então, no caso das verduras, legumes, tem o caso do pepino, né? Que é bem tradicional aqui da nossa região e que o pessoal fazia aqui muito na Ilha Nova e faz ainda bastante. O pepino numa solução que não leva vinagre, mas que leva, então, água, sal e a folha da parreira de uva em cima. Fermenta. E aí ela cria uma natinha branca mesmo por cima. E aí espuma, tem um sabor. Né? E aí tem um sabor bem típico, né? Aqui. E aquilo conservava o pepino, né? Porque a gente sabe que quando ele passa ali, ele acaba não podendo ser aproveitado, né? Eu nunca soube por que tinha folha de uva.
folha de parreira nos vidros. Ah, é por isso, eu cansei de ver. Dá um sabor diferenciado. É. Ela dá um toque assim a mais, né? Esse, Então, esse livro, então, tem até um pouquinho de culinária tem ancestral. receita, inclusive. Ótimo, olha Vamos- só como Vamos dar interessante, mais um gente. spoiler aqui, também, Franciele, em relação à carne, né? Como o pessoal fazia, normalmente não era adquirido em açougues, né? Eram carneados, animais da propriedade, e aí era feita conservação Na lata, né? Então, a gente às vezes, no mundo que a gente vive hoje, a gente pouco se dá conta sobre esse trabalho, né? Que vai além ali do cozinhar no dia a dia, porque era da disponibilidade desses alimentos, né? Então, hoje, a gente pensa sobre carne, e aí a gente pensa sobre diversos tipos de carne, né? Mas na época, principalmente, a carne suína era, né, a utilizada aqui. Então, o pessoal criava os seus próprios suínos e aí depois carneava, fazia o aproveitamento de tudo que fosse possível. E a carne, como não havia luz elétrica, né, não havia geladeira, então ela era frita e submersa na gordura, na sua própria gordura, né? E aí ficava ali nas latas, então, e ela durava por muito tempo dessa forma. E aí, então, se aproveitava a carne desta maneira. E aí, neste caso, especificamente da carne suína, em alguns casos da carne bovina, mas é mais difícil. E o frango, então, aí se carneava e se aproveitava, porque aí a gente lembra também que essas famílias tinham muitos filhos, né? E quando ia produzir, a produção precisava ser grande para dar conta dessa Precisavam ovos demanda, e tinham né? galinhas, né? Isso. E aí também o leite, Tá, mas daí né, essa carne, ela... Eu tenho nas minhas memórias infantis uma carne muito boa de porco guardada dentro da lata de banha. É essa que você tá Essa. falando? Era Uhum. dentro da lata Dentro de da lata, submersa na gordura. Uma delícia. E aí o pessoal, claro, não desperdiçava essa gordura também. Há relatos de que comiam com o Com pão. Sim. Então, a gordura também era aproveitada ali, né? Da própria lata. E torresmo e morcilha, tanta coisa deliciosa, né? Isso, tudo faziam, né? Era uma época de coisa boa também É, aquela, sim. né? Tinha as suas delícias. Eu acho que a Franciele sintetizou muito bem numa frase ali que diz, né, sobre o trabalho interno da mulher. Ela diz que a mulher é a primeira a levantar e a última a ir dormir, né? Isso. Essa é uma frase assim. Tão atual. Exato, né? Que em muitos momentos de pesquisa eu me deparei com relatos desse tipo, né? E aí, dessa necessidade que havia, né, do trabalho de todos, mas as mulheres acabavam realmente, é uma frase que a gente leva assim ao pé da letra, de serem as primeiras a acordar porque precisavam preparar o café da manhã, né, para a família, que às vezes, né, normalmente era uma família grande. Aqui a gente tem relatos de famílias de 17 filhos, né, então de preparar esse café da manhã. E muitas dessas mulheres, ao contrário dos homens, não iam descansar ao meio-dia. Isso também é um relato que a gente consegue comprovar, diversas fontes nos apresentam isso. E aí, à noite, né, depois da janta, ou, enfim, do café, né, as mulheres ainda faziam ali o processo de limpeza da casa, do cuidado, mas também muitas dedicavam esse período depois que os outros, né, familiares já tinham ido dormir, para trabalhos manuais. A gente tem bastante o registro disso dos vanchona, também, que eram feitos aqui, e dos próprios bordados, crochê. Vanchona. Vanchona. Os panos de parede, eles eram colocados nas paredes, e eles tinham dizeres bordados, normalmente em língua alemã ou no dialeto no idioma do Hunsrück. E aí, às vezes, versículos bíblicos, outras vezes ditados. Então, eles eram bordados e eram pendurados nas paredes, assim. Há alguns exemplares aqui em Ilha Nova ainda. O pessoal até fez de novo. Ano passado fez um vanchona. E aí, então, existia todo esse trabalho manual também, que normalmente era feito à noite, ou então em dias de chuva, mas em menores números, assim. Realmente dedicavam esse momento que sobrava ali no finzinho do dia para fazer esses trabalhos também, né? Então, por isso que as primeiras a acordar e as últimas a dormir. E ainda produziam beleza, né?
Sim. Além de cuidar de todo Sim. mundo da casa, ainda produziam beleza com os ranchona. E moda também, lembrando que elas faziam não só as roupas do dia a dia, mas também as roupas dos domingos para uma família com uma média de 10 pessoas normalmente, né, Franciele? Isso é uma questão assim que eu gostei de analisar, porque aí a gente pensa, fazer uma roupa, né? Não era fazer uma peça de roupa, era fazer várias peças de roupa. E aí é comprar o tecido, cortar, costurar Vários tamanhos. para toda essa gente. E aí tem o aproveitamento das roupas também, né? Normalmente passava-se de um filho para o outro, enfim, conforme ia servindo. Mas aí tem esse aspecto em relação à domingueira, né? Que é a roupa de domingo. Que muitas vezes era né, a roupa que se havia o maior cuidado. Vai na igreja e nas festas. E na igreja e nas festas, nos bailes. E aí é interessante, eu trouxe uma imagem ali de um grupo, que é o grupo da Juventude Evangélica aqui, e também um grupo de coral feminino, onde a gente analisa as saias todas na mesma altura, né? Então, assim, de todo esse cuidado que havia no processo de fabricação dessas roupas, mas também no cuidado do uso, né? Teve uma pessoa que me deu um relato que dizia que quando voltava do culto, era obrigação tirar logo a roupa e botar a roupa comum do cotidiano para não estragar a roupa de domingo, né? Porque ela deveria durar bastante tempo, afinal, demandava mais trabalho E isso tudo no trabalho em família, né? Isso tudo ainda no trabalho doméstico, digamos assim. Núcleo familiar. Isso. Agora, o desafio do trabalho feminino também na sociedade aqui em Ilha Nova, que também, de certa forma, né, como em outros lugares, também esteve invisibilizado, né? O que o leitor encontra no teu livro aqui? Sobre isso, eu trabalhei mais especificamente com fontes primárias, que são fontes que não foram ainda publicadas, né? E aí a gente tem algumas questões de análise de documentação, propriamente ditas, né? Em que eu observei livros de registro, livros de matrícula das escolas, livros de atas e livros de presença, para analisar de que forma as mulheres são registradas nisso, né? Que aí também faz um pouco de referência ao estudo que eu já fiz lá no meu TCC, né? E aí, o que eu pude observar, assim? Tem um livro de matrícula da escola aqui de Ilha Nova, 1940 e 1941 é o período que ele abrange. E aí, observando as matrículas e as mães dos alunos, constava a profissão. Então, a única mulher que não tinha a profissão registrada como doméstica era a Amália, que era a parteira. Então, naquele momento, a parteira também teve a profissão registrada. Mas haviam outras mulheres que trabalhavam com outras funções e que apareceram lá como domésticas, como é o caso de algumas costureiras que tinham como fonte de renda a costura, outras parteiras, e aí, então, naquele momento, elas não aparecem lá como profissão. E aí eu me prendi um pouco nesses silêncios também, para entender que daqui a pouco essas mulheres, mesmo tendo outra fonte de renda, tendo uma profissão que desempenhavam, elas próprias se diziam domésticas, né? Então, provavelmente a pessoa ali, naquele momento, que foi uma fiscal de nacionalização do ensino, né? 1940, 1941, campanha de nacionalização, né? No governo do Vargas, ela não foi na casa dessas pessoas atestar qual era a profissão que elas tinham. Então, propriamente, essas mulheres se diziam como domésticas, né? Também a forma como se entendiam, né, nesse contexto. E aí também analisei, assim, a questão das professoras. Nós tivemos escola em Ilha Nova por bastante tempo, né? Então, assim, é recente também o fechamento da nossa escola dentro do contexto do tempo que eu trabalhei no livro, né? E aí nós tivemos muitas professoras até a municipalização da escola, né, que eram daqui, né? E depois da municipalização também nós tivemos professoras nascidas, criadas em Ilha Nova que atuaram para o município. Então, assim, a importância também
é do ensinar dessas mulheres. Nós tivemos professores homens, mas a maioria foram mulheres. E aí, a gente pensar também no quanto essas mulheres se dedicaram neste trabalho, né? Porque haviam muitas crianças em Ilha Nova, a gente observa algumas fotos com 70, 80 alunos que eram divididos em classes multisseriadas, mas normalmente ali numa divisão de 2 turmas multisseriadas, né? E de todo esse trabalho de ensino, né? A questão da língua é uma questão que lá naquela entrevista eu falei, que eu volto a dizer aqui também, essas mulheres, essas professoras, elas falavam o idioma do Hunsrück, né? E elas ensinaram isso na escola até o momento, especialmente de proibição, né, de língua estrangeira. Então, também pensar essa adaptação, né, do ensino dentro dessa questão, de repente, de ter que ensinar numa língua que elas próprias não eram habituadas, né? Mas eu gosto de destacar esse trabalho que é ser professora também dentro da comunidade, num contexto em que também a maioria das mulheres se entendiam como trabalhadoras do mundo doméstico, né? De também dessa ruptura. E há também a atuação das mulheres em funções não remuneradas, mas também importantes, né, Franciele? Em relação à própria continuidade do ensino religioso, quer seja professoras de escolas, quer seja na atuação dentro da comunidade da igreja de confissão, e os demais campos também são relatados ali, né? Isso, eu trago também um pouco do trabalho que foi nessas instituições. A gente tem a Sociedade de Canto Amor Perfeito, que depois transforma-se em Ascomim também, recentemente, né? E a importância do trabalho dessas mulheres, muitas vezes não visto, não registrado, não digo não visto, né? Porque todo mundo via o trabalho delas lá, mas não visto no momento do registro, e da importância desse trabalho, quando essas mulheres iam lá, limpavam, cozinhavam, e faziam todo esse processo em inúmeros eventos que a gente sabe que existiram aqui. A mesma coisa acontece no campo da igreja, as mulheres que foram orientadoras de culto infantil, que trabalharam com ensino confirmatório. Então, há registros fotográficos disso, a gente analisa principalmente esses registros, porque não há, basicamente, outro tipo de fonte, a não ser os livros de atas, né? E aí, nos livros de ata das igrejas, da igreja, da ISLB daqui, que foi o que eu analisei mais propriamente, aparecem também as mulheres nos cargos de diretoria, né? Que era uma análise que eu queria ter feito lá no meu TCC e depois não deu, mas de quão recente é o aparecimento delas nesses livros. E aí a gente tem, a partir de 1985, mulheres ocupando cargos de diretoria, o que é super recente, né? E antes disso as mulheres não frequentavam as reuniões de decisão dessas comunidades, em que elas são pilares fundamentais também. Então é importante a gente observar isso, a ausência versus presença dessas mulheres nesses campos, né? E de toda a atuação que elas desenvolveram e não foram registrados. E em que pese todos esses desafios do dia a dia, ainda sobravam tempo para as atividades sociais das mulheres, que também são relatados, né? Tu traz um capítulo sobre isso no livro, né? Isso, eu trabalhei ali com as questões mais sociais, né? A própria questão do coral Primavera, que é um coro feminino, especificamente feminino, né? Que esteve ligado primeiramente à igreja e depois se filiou à Sociedade de Canto Amor Perfeito, que se transformou em Ascomim. Mas tem também a questão dos divertimentos, que foi um capítulo que eu gostei muito de escrever, né? Que foi as formas com que as mulheres participavam, né, estavam presentes nessa vida social, de ir frequentar bailes, festas. Trouxe o baile de damas, que para muitas pessoas é um momento assim, quando a gente fala de recordação, né? E analisei também esse baile de damas como um momento de inversão dos papéis, né? Porque no baile... Conta como funciona. No baile de damas, ao contrário dos outros bailes, as mulheres chamavam os cavalheiros para dançar, né? Então, os moços eram convidados e eles não poderiam convidar nenhuma moça naquele momento para dançar, era a vez delas.
Então, isso seria uma inversão de papel social, porque se esperava, né? E até hoje, quando a gente fala sobre dançar, sobre divertimento, se esperava que os rapazes fossem tirar as moças para dançar, né? E aquele não, era o momento de um baile organizado por elas, em que elas faziam os convites para quem iria ao baile, e também era o momento delas demonstrarem o interesse, né? E como isso é interessante da gente... Como isso é feminista já naquela época, na Ilha Nova, né? Que esse é um lugar realmente progressista. E também havia a escolha da rainha, né? Esse era um momento bem aguardado dos eventos. Normalmente as sociedades tinham suas rainhas e princesas. Então, era um momento em que as mulheres que gostariam, né, de ser rainhas e princesas se candidatavam. E aí, normalmente, era feito da forma de venda de alguns votos, né? Então, as mulheres passavam na vizinhança, nas comunidades, pedindo ajuda para que elas fossem eleitas rainhas ou princesas de tal sociedade. E aí havia a disputa ali de quem vendia mais votinhos e o valor era arrecadado em prol da sociedade, né? Que depois também mantinha os custos, né, de ter uma princesa ou de ter uma rainha, né, no momento em que elas também saíam para fazer divulgação dos eventos e participavam desta forma dessa vida social. Mas, enfim, para ser rainha tem que pagar um preço alto, sair comprar voto. Olha bem, não, tudo era trabalhoso naquela época, né, Fran? Mas o quesito beleza também era considerado. Todas né? eram bonitas, Sim, certamente. sim. Não, mas era secundário. Pelo que eu entendi, era o cacho mais alto. Isso. Era isso. Vamos deixar claro. Mas, enfim, certamente eram todas bonitas, né? E é isso aí. Fran, vou fazer uma pergunta para ti agora, nos encaminhando já para a reta final. E nesse momento, nesse país, quem lê jornais, quem não lê, quem escuta telejornais e quem não escuta, sabe que está sendo sacudido por uma onda de feminicídios, assédios e perseguições às mulheres. Olha, 2025, né? Eu acho muito importante esse resgate que tu faz nessa obra aqui. Esse resgate. Por falar nisso, quem fez essa arte? A arte Olha, do Valério. Gente, Valério Foltz, artista Isso. plástico holandês. O desenho lindo. ali da Parabéns, senhora. aí eu achei lindíssima essa arte. Mas voltando ao assunto, é uma forma de resgatar um pouquinho os valores das mulheres em todos os tempos, não só agora, né? E do papel delas e da obrigatoriedade de respeitar esse papel. Não só respeitá-las fisicamente, como também emocionalmente, psicologicamente e mentalmente. E dos valores que estão retratados aqui, quais tu acham que deveriam permanecer ou estarem mais, ou se perderam no tempo, que faz com que isso aconteça nesse contexto atual, os que ficaram para trás e que não existem mais, porque, na tua opinião, isso acontece? É um jeito também de suprimir o papel da mulher, será? Ou o que tu acha? Dá uma opinião pessoal tua, assim, como escritora feminista. Então, essa questão que a gente tem vivenciado, né, sobre a questão da violência contra a mulher, ela é uma questão antiga. Hoje a gente tem a mídia, né, que faz a divulgação desses casos, mas também a gente precisa lembrar, e esse é um tema sensível também, que de certa forma eu trouxe para o livro, e já trouxe em outros trabalhos, que isso também existia antigamente, né? O que acontecia é que não havia, né, a mídia que fizesse a exposição, a visibilidade. Mas as mulheres naquela época não tinham a rede de proteção que tem ou deveriam ter hoje, né? Como, por exemplo, Delegacia da Mulher, isso e aquilo, Maria da Penha. Não existia, hoje existe e continua a mesma violência, não é? Aí existe um problema, né? Porque esses caminhos existem de denúncia, né? Na tentativa do combate desse problema social que a gente enfrenta tão seriamente, né?
porque a gente se depara muitas vezes com isso, e aí a gente pensa, mas isso não é aqui, não é aqui perto. E aí muitas vezes a gente também, como sociedade, acaba fechando os olhos para esse tipo de problema, né? Então, assim, sim, gente, sempre existiu, né? Apesar de que não havia a rede de denúncia, a rede de apoio tão seriamente, atuando tão efetivamente, né? Mas é um problema contínuo que a gente tem tido como brasileiros, mas, né, no geral, no contexto da população mundial, dificuldade de combater. E aí eu acho que a obra, de certa forma, traz um pouco do protagonismo feminino, né? E acaba trabalhando com essas questões de ausência e presença no mundo daquela época, né? Mas trazendo contribuições para a gente pensar sobre esses casos também, sobre como a gente se entende como população, mas também de quais foram as formas com que as mulheres da época lidaram com esse tipo de problema e como a gente vem lidando hoje, né? Então, assim, são questões que a gente precisa cada vez mais falar sobre a atuação das mulheres, sobre ser mulher, né? E que às vezes a gente, dentro da historiografia, que eu falo que é o campo que eu observo, a gente não está desenvolvendo, né? Apesar de que há escritoras que trabalham com essa temática, ao mesmo tempo vão havendo outras produções, né? Vão havendo crescimento de obras, mas parece que a gente continua estagnado nisso, que não há também um crescimento de tantos livros que falem sobre o ser mulher e quais eram, né, as problemáticas da época e quais são as problemáticas de hoje, né? Então, acho que é uma contribuição que a gente vai, mesmo que, no meu caso, num passo de formiguinha, né, trabalhando especificamente sobre as mulheres aqui de Ilha Nova, mas o meu objetivo também é fazer com que mulheres de outras regiões do nosso município se entendam, né, se vejam também dentro dessa construção, porque apesar de que eu falo sobre Ilha Nova, é também a realidade de mulheres que vivenciaram em outros lugares. Sim, eu acho que essa história se repetiu na Mascarada, se repete na Areia, na Boa Esperança, e é a história de todas elas. Esse legado é o legado de todas elas. E, bom, finalizando também da minha parte, Franciele, a presença o trabalho da mulher, tu também traz que ele não ficou restrito somente aqui na Ilha Nova, né? Mulheres da Ilha Nova também saíram daqui e exerceram importantes papéis fora na sociedade, em outros locais. Gostaria que tu dissertasse um pouco sobre isso também, né? Isso foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção, porque eu falo também de mim, né? De como eu era antes do livro e como eu sou agora, porque eu conversei com muitas mulheres durante esse tempo em que eu construí, e elas retrataram isso, de que por mais que o deslocamento fosse difícil, muitas mulheres foram trabalhar fora de Ilha Nova e construíram a vida também em outros lugares, né? Algumas ficaram permanentemente fora, outras retornaram. Eu trago ali alguns exemplos. A Maria foi um caso específico em que ela foi ser professora fora de Ilha Nova. Ela viveu aqui, mas ela foi trabalhar em outra escola. E tem também as mulheres que foram trabalhar em hospitais, né? E aí, de novo, a gente vê o trabalho da mulher na questão do cuidado, né? E que elas, enfim, vivenciaram outras experiências e elas dizem até hoje o quão isso foi importante para elas, né? E aí, 7 mulheres aqui da Ilha Nova foram trabalhar no mesmo hospital. Algumas retornaram, outras não retornaram. E aí, quando uma das coisas assim que para mim foi o mais significativo assim da obra, que ali no momento do evento de lançamento, uma dessas mulheres fala: como é importante que tu tenha registrado essa nossa história. Então, tipo, é um registro de uma parte da vida delas, mas que talvez não esteve em outro lugar, né? Não foi registrado em outro lugar. Então, sim, as mulheres de Ilha Nova não tiveram seu trabalho restrito à comunidade,
apesar de que quem teve um trabalho também igualmente significativo, muitas delas romperam essa barreira da comunidade e foram auxiliar, foram cuidar, foram ensinar em outros espaços. Liderar também, né? Isso, liderar. A gente fala, na verdade, pouco sobre a liderança, né? Mas aí eu analisei alguns documentos que a assinatura do documento, do registro, do recolhimento do imposto, ele é de uma mulher, né? Lá em 1960, mulheres assinavam documentos que eram muito importantes para o funcionamento da comunidade. E aí a gente procura e a gente acaba não encontrando esse papel de liderança das mulheres em registros, né? E aí, então, nesse sentido, as fontes primárias, aquelas fontes que estão guardadinhas na casa das pessoas na forma de uma folha de caderno, de um simples papel, elas trazem esses detalhes importantes pra gente, né? Atestam a história, né? E depois é silêncio. Até tu resgatar tudo e trazer para esse livro. Eu achei, assim, fantástico, não canso de dizer. Que sorte a dessas mulheres que tu tá aí para contar a história delas, o legado delas, representar essa comunidade. Sorte a delas, que se todas essas comunidades tivessem. Mas hospital que elas foram? Foi em Rouen? O Hospital da Oase, lá em Montenegro. Elas foram atuar lá durante um período. E aí elas trabalhavam, algumas de enfermeira, outras na questão da copa, da alimentação. E aí elas atuaram lá por um tempo, né? Elas tinham um tempo determinado, umas seguiram, outras voltaram. Mas elas também tinham esse momento como um momento de aprendizado, principalmente, mas também de geração de renda, né? Que muitas vezes havia necessidade, e era a hora de também delas aprenderem, né? A viver fora, muitas vezes fora de casa, longe, né, da família. Elas tiveram os ensinamentos que elas carregam até hoje. Inclusive, algumas mulheres se tornaram referência na comunidade na questão dos cuidados de saúde, né? Pode falar o sobrenome delas, assim, por favor? Há diversas, né? A gente tem o caso, por exemplo, da Gessi, né, a Colorausch, hoje. O caso da Lourdes elas também. estão no livro? Estão. Elas estão no livro, aqui. para quem quiser. Então, enfim, houveram outras, são 7 mulheres agora. 7 mulheres? 7 mulheres que foram trabalhar nesse mesmo A hospital. Ilha das 7 Mulheres. Sim, eu vou dar um testemunho. Quando eu estudava no Sagrada Família, chegava na 6ª série, vinham os alunos que saíam das escolas do interior e iam estudar no centro. Então ali nós recebemos, eu lembro que no ano eu recebi como colegas a Sônia, que hoje trabalha no Lar Oase, né? E a Luciana, que seguiu carreira religiosa também. São 2 exemplos de mulheres que seguiram liderando. Sim, e aí também foram, né, o caso da Sônia também é um caso que a gente chama atenção, porque há diversas mulheres que seguiram também a questão religiosa, né? E aqui na Ilha Nova a gente tem o caso da Sônia, que é diácona, mas há diaconisas também, né? E aí havia a oportunidade desse ensino, né? De perpassar também os limites da comunidade, e a gente entende isso também como quase uma exceção, né? De mulheres que conseguiram depois, já mais recentemente, estudar em outro lugar, se formar, e aí, né, também tem esses passos que elas deram, que foram importantes, e aí, né, dos primeiros casos, né, a gente tem diaconisas anteriores, mas que seguiram, né, a vida também nessas oportunidades que ganharam. E romperam barreiras, né, tanto familiares como sociais, né? Mas em toda a tua fala nessa tarde, eu vi a história dessa comunidade costurada com a história da Igreja de Confissão Luterana e a importância dela na organização dessa comunidade, né? Em fomentar saberes culturais, etc. e tal. Muito importante, muito bonito, mas acho que esse é assunto para o próximo livro, né? Isso, quem sabe a gente consiga aprofundar isso melhor. É verdade. Mas assim, ó, Fran, muito obrigada. A gente podia falar muito mais tempo. Vamos nos encontrar certamente em outra oportunidade, porque tu tá aí para isso. Eu tô vendo que vai produzir muito. Meus parabéns. E agora eu queria chamar a minha galera, aquela gente da associação que faz a coisa acontecer, para vir aqui com a gente para encerrar
E a Liamar para te dar um presentinho. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso. Só um pouquinho, rapidinho. Aonde encontramos o seu livro para comprar? Importantíssimo, e tuas redes sociais e aonde podemos encontrar seu livro. Por favor, dê suas redes sociais e o endereço. Os livros estão à disposição à venda na Casa da Colônia, aqui no Rolante. Casa da Colônia. Isso, também diretamente comigo. Te né? encontram aonde? No museu, no No Espaço Cultural? Isso, no museu. Estou lá, tem livros lá. E as minhas redes sociais é Franciele Schmidt. Tá, em no domingo. Insta e no Onde eu Face. te encontro em domingo? Aqui? Aqui na Terra de Virsilos ou na Sociedade Amor Perfeito, Ascomim, né? Então eu estou sempre aqui por Ilha Nova nos finais de semana. Então, gente, nessa tarde de tantos saberes, dessas falas femininas, desses legados inesquecíveis e tão importantes das mulheres da Ilha Nova, recebemos a ilustre visita do nosso secretário de Cultura e Turismo, vice-prefeito Arthur Klein. Arthur, é uma satisfação a tua presença aqui entre os amigos da biblioteca, prestigiando o nosso trabalho, prestigiando e valorizando o fazer da nossa escritora da terra. E eu te chamo muito bem-vindo e te convido para sempre estar conosco, sempre que possível, tá bom? Muito obrigado, Cláudia. Agradeço imensamente esse convite, ao convite também que foi estendido pela Ana. Quero comentar aqui aos amigos da Associação da Biblioteca, né? E hoje é um momento muito especial, não tão somente para a Associação como para a cidade, Rolante, né? Nós estamos hoje fazendo o lançamento desta obra tão linda e quero te parabenizar, Franciele. Legados Femininos, a trajetória das mulheres da Ilha Nova. Estávamos conversando, eu e Romo, e nós falamos que esse tipo de obra ele faz externar uma memória que de repente ficaria guardada no baú das lembranças de algumas pessoas e com elas se iriam quando elas partissem. Assim não, ela fica eternizada, fica um legado, Franciele, que tu deste para nossa cidade, um legado cultural, quero te parabenizar. Eu fico também lisonjeado em estar aqui presente, pelo fato da própria minha mãe ter nascido aqui na Ilha Nova e ter muito dessas histórias que eu li rapidamente agora, que eu quero ler esse livro, ela já ter me confidenciado anteriormente. Então, muito do que está aqui, eu já tinha ouvido, muito das imagens, das fotografias aqui, elas se confundem com as minhas lembranças da infância, quando a minha mãe me mostrava essas imagens, e isso nos traz um momento nostálgico e um momento muito prazeroso para nós revivermos isso aí. Quero realmente te parabenizar, que é o primeiro... É o primeiro, carreira solo. O primeiro de muitos livros que venham a brindar a nossa comunidade, o nosso estado, a nossa região. Muito obrigado a todos pelo convite mais uma vez. Muito obrigada pelas palavras. Fico feliz que o livro também tenha alcançado essas memórias, né, que a gente tem. E é justamente esse o objetivo dele, trazer para a cena literária, para a cena histórica, aquilo que a gente viveu, né, como comunidade, mas também como cidade e região. Obrigada mesmo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. A cultura realmente une pessoas, vidas, histórias, né? Cultura é tudo. Obrigado pelo incentivo. Nós esperamos bastante de você nessa gestão. Estamos muito contentes. E também queremos te presentear hoje. A nossa presidente vai lhe dar um mimo, um presentinho, tá bom? Obrigado. E assim, gente, a gente encerra as atividades desse ano no Insaraus. E agradecemos a presença de todos. Agradecemos quem vai assistir esse vídeo a semana que vem, amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 30. Nós estivemos aqui. Obrigada.